episódio do nosso podcast, o Podcast Ideal. E neste episódio temos connosco a enfermeira Raquel Cordeiro, especialista em saúde infantil e pediátrica, e é a nossa enfermeira ideal, a nossa enfermeira da nossa farmácia ideal. Obrigada por teres aceito este convite. Obrigada, Cristina, pelo convite. Sei que é um desafio. Devido à tua especialidade, hoje temos um tema que é birras. Birras, sim. Que está relacionada com o crescimento e com a saúde dos mais pequenos. Exatamente. O que é que nos podes dizer? É um dos grandes desafios da parentalidade. Acredito que sim. Pronto, ainda não passei por isso, mas acredito. As birras, existe sempre uma época em que elas são mais frequentes, que é a primeira adolescência. O que é que nos podes dizer a nível de faixas etárias? É que nós temos assim... As birras surgem normalmente a partir dos 15, 18 meses, podem-se prolongar até aos 2, 3 anos e faz parte do desenvolvimento natural das crianças, quando é assim nestes timings. E que é assim a primeira adolescência. É chamada a primeira adolescência. 2 anos, sim. Aí em força. As manifestações das birras, nós já sabemos que as mais comuns gritar. Sim, é muito comum o gritar, o chorar, naturalmente, bater, partir coisas também pode fazer parte, não é suposto, mas pode acontecer. Atirarem-se para o chão, espernear, são alguns de... Atirar coisas. Atirar com coisas, sim. Porquê é que eles fazem estas birras? Porque é que eles sentem a necessidade que quando, se calhar, alguma coisa sai fora do controle deles, que eles querem fazer e não é... os pais proíbem, porque é que eles sentem a necessidade de fazer então uma birra? Nestas idades eles não têm ainda grande capacidade de comunicação verbal. E depois ficam muito, e também não têm ainda a capacidade cognitiva para entender para entender o adiar, não entendem o futuro, o que é o futuro, nem o adiar as suas vontades. E depois entram aqui numa espiral de frustração, porque para eles tem que ser o aqui e o agora. Não conseguem exprimir-se, não conseguem dizer a sua vontade ao nível da linguagem e não sabem gerir aquilo que estão a sentir. Então dá-se a explosão. E os pais têm que ter uma bolinha de cristal para saberem o que é que está a acontecer. Existem alguns acontecimentos, alguns fatores que podem desencadear uma birra. E quando os pais não é logo no recém-nascido, mas nessas idades eles começam-se a perceber que há ali fatores desencadeantes. Sim. Quais são tais mais como o sono, por exemplo, fugir ali da hora habitual do sono da criança, fome, idas, por exemplo, várias situações como ir a um supermercado, sítios com mais gente. Sítios com... Exatamente. Ir a restaurantes, tal e qual, aos shoppings, acaba por ser um fator de stress para as crianças. Sim. Pronto, e é mesmo tentar controlar esses fatores, sabendo que existem fatores, eles têm que ter algum mecanismo de prevenção. Como é que o podem fazer? Ou seja, se for relacionado com a hora do sono, é respeitar as horas do sono. Se a criança habitualmente se dorme a sesta às 3 da tarde, é tentar reunir as condições para a criança àquela hora estar preparada para ir dormir a sesta. Há crianças que fazem também muito birra à noite, não querem ir dormir. Então é ir antecipando, já me estou a antecipar também aqui na conversa, mas vou já dar uma dica. Uma das coisas que se pode fazer quando a birra está associada ao ir deitar à noite é ir fazendo o pré-aviso. Por exemplo, a seguir ao jantar podes ir ver um bocadinho de televisão ou vamos ler uma história, a seguir vamos para a cama. Dar ali então um prazo, já estamos a avisar. Estabelecer um prazo, para eles também sentirem um controle. Sim. Ou quando temos que sair com a criança e pode passar ali a hora da refeição, levar um snack para prevenir. Está bem? Okay. Como eu já disse há bocado, e tu confirmas, as birras fazem parte do seu crescimento, da sua saúde, bem-estar também emocional deles, para eles conseguirem aprender a lidar com a sua frustração. No entanto, nós sabemos que as birras, nestas idades, como eles não conseguem exprimir-se, acabam às vezes por ser sinais de alerta de, se calhar, uma outra patologia. Sim. Quando é que os pais, quais são os sinais de alarme que os pais devem estar conscientes de, para conseguirem perceber quando é que têm, então,
ter uma recorrer ao ação médico, sim, e sim. falar com o pediatra. Quando as birras se prolongam para além da idade que é expectável e se prolongam durante muito tempo, quando são birras também excessivas e prolongadas também, não é suposto ser todos os dias, quase toda a hora, aí é para ficar em E se alerta. são fáceis de resolução. Exatamente, se são de difícil resolução é preocupante, está bem? É para ir estando alerta. Comportamentos extremamente agressivos, como o bater-se, por isso é que eu falei na questão do bater, não é suposto isto acontecer, é também para ficar alerta, porque bater nos outros também é... Uma coisa é quando eles, assim, naquele momento mais de, digamos, fúria, de frustração e de fúria, agarrarem numa coisa e... mas não diretamente com o objetivo de cair numa pessoa. Okay. E as patologias de base, acho que muitos pais começam por ler aquelas patologias mais, digamos, mais graves. Sim, sim. O espectro do autismo, por exemplo. Mas existem outras que podem causar uma birra, por exemplo, perturbações a nível da audição. Exatamente. Da fala, da audição, sim, não é preciso ser especificamente não. a nível do... déficits cognitivos, pode ter simplesmente a ver ali com uma alteração na linguagem, na audição. Que esteja ali uma falha de comunicação. Exatamente, uns maus entendidos e as birras. A fúria, como estavas a dizer, sim. E depois, como já me dissemos há pouco, que deixa ali um pequeno cheirinho, prevenção. Sim. Quando os pais já sabem, por exemplo, vou jantar a um restaurante, já sei que é um fator que se calhar vai desencadear uma birra, porque final do dia, que eles também acabam por ficar mais chatinhos, muita gente, muita confusão. Se for uma sala assim mais abafada e a nível da acústica, tudo muito barulho. Como é que os pais podem evitar o começo de uma birra? É prevenir. É sempre, as birras, é sempre, o pensamento é a prevenção. Claro que não é inevitável, há de acontecer birras, mas se já conseguirem antecipar alguns fatores para evitar a birra, 5 estrelas. A situação que estavas a dizer, do ir ao restaurante, para já levar um snack caso a comida demore muito tempo a vir, ou ter ali o cesto do pão para ir antecipando. Sim. Levar brinquedos e atividades que sejam adequadas à idade. Às vezes a opção é dar o telemóvel e eles depois ficam mais frustrados porque há um telefonema para a mãe ou para o pai, eles têm que tirar o telemóvel da mão da criança. Às vezes não é só isso, porque às vezes a birra começa porque eles já estão habituados àquela solução, à recorrência daquela solução, que e quando não é possível, exatamente, eles acabam por causar a birra por causa disso. sempre preferível, lá está, neste contexto que estás a dizer da ida a um restaurante, levar uns lápis, uns livros para pintar, puzzles, há tantos brinquedos. Uma caneta no papel da mesa. Exatamente. Rabiscar. Por isso é ir antecipando. E também é importante, e agora falando aqui, generalizando, não só neste contexto que tu mencionaste, ir tentando. Há quem faça o diário das birras para ir percebendo para aquela criança o que é que vai motivar a birra. E é importante ir conhecendo a criança, perceber o que é que motiva, como é que ela acalma. Às vezes só o simples facto de estamos num supermercado e a criança entra em birra, só o facto de sair de lá já acalma. Ir percebendo o que é que resulta para aquela... mecanismos da própria... O que é facilitador para que a birra reduz a intensidade e até mesmo... E quando a birra já está instalada, o que é que os pais podem fazer para ela não escalar ainda mais? Ou seja, espaços públicos depois tornam-se constrangedor para os pais. Sim. Eles devem deixar a própria criança expandir-se e deixar estar, ou naquele momento que já vimos que atingiu o pico da birra, devem intervir e tentar chamá-la à razão. É difícil quando se está a viver uma situação dessas, e é muito difícil para os pais de conseguirem manter a calma. É importante que assim seja. Os pais, os avós, os cuidadores são o adulto responsável e com maior consciência para o que está a acontecer. Se o adulto não tem calma,
Não vai conseguir São a haver. figura a quem eles também seguem Exatamente. e aprendem. E eles vão imitar, não é? Portanto, tem mesmo que se manter a calma e tentar perceber que a criança está a chamar a atenção, no fundo. Então está a chamar a atenção porquê? Vamos tentar perceber. Se é importante ralhar, não. Também não. Portanto, a questão do chamar a criança a atenção não se deve fazer naquele momento, porque a criança não vai conseguir compreender. Não compreende. É o esperar que passe ou desviar a atenção do género. A criança está a fazer a birra pela hora de ir dormir. Não quer ir dormir, já foi feito um pré-aviso, mas mesmo assim dissemos que era para ir dormir e fez a birra. Desviar o assunto do género. Olha, e amanhã queres levar o quê calçado? São estes ténis ou estes? Okay. E tentar mudar ali desviar mesmo literalmente o assunto. Até que eles sejam mais acessíveis para conseguirmos voltar ao assunto. E aí agora temos que ir dormir, para amanhã utilizar os sapatos. Exatamente, sim. Ok, estes mecanismos. Quando eles são assim um bocadinho mais de espernear, de gritar, vale a pena contê-los. Imagina, em casa. Estão em casa, temos amigos em casa. Eles estão a fazer uma birra. Vale a pena levá-los para outro espaço da casa. É importante levar para outro espaço da casa. Faz o que quiseres. É importante levar para outro espaço da casa. A contenção nem sempre resulta. Aí é perceber se com aquela criança resulta ou não. Há crianças que com a contenção conseguem tranquilizar, há outras que esse é um fator de explotar ainda mais ali então é tentar, lá está, o diário das birras. Sim, não é um obrigatório, mas há situações em que isto é mesmo desesperante para os pais e pode ser facilitador. Pode ser facilitador para eles. Sim. Então, agora para finalizarmos este episódio, acho que é importante fazer assim um mini resumo daquilo que nós estivemos a falar hoje. Uns pais que estão aflitos e querem o seu manual SOS birras. Quais eram as estratégias que tu utilizarias? Então, tal como eu disse, o manter a calma é importantíssimo. Ter empatia e lá está, perceber o adulto é a pessoa em cargo, em manos, é a pessoa que mais capacidade de gerir a situação tem ao invés da criança, portanto manter a empatia, manter a calma, dar atenção, estabelecer limites claros e perceber que é importante também que a criança perceba, eu vou até aqui, mas mais do que isso eu já não posso ir. Ou seja, estabelecer limites até onde é que elas podem ir. Exatamente. Mas ao mesmo tempo dar um bocadinho de atenção e também de autonomia. Sim. Lá está. Ir promovendo a autonomia. Estás a fazer brincadeira, daqui a 5 minutos nós vamos. Exatamente. Para eles terem controle, E dar também, por exemplo, a oportunidade de escolha, tal como eu tinha falado dos sapatos. Às vezes a birra é tão simples quanto isto. Estamos em pleno verão, calor, e a menina quer levar as galochas. Ok. Então é antecipar na véspera, escolhe-se a roupa e o calçado. Olha, queres levar estes ou estes? E nós é que estamos a dar indicação de quais é que são. Ou é este ou é aquele. E não é a criança que vai a mala dos sapatos e escolhe os sapatos que queres. Claro, eles não estamos a dar autonomia, mas estabelecemos o limite. Ok. Está bem? Acho que com isto podemos concluir que nem tudo resulta para todas as crianças igual. As crianças são todas diferentes. Cada uma tem necessidades diferentes. Exatamente. Há umas que as birras é só o chorar e ficar sentada no chão, outras é chorar, gritar, espernear e fazer aquilo que elas bem entenderem naquele momento. É tentar lidar com a sua frustração. O mais importante é tentar cuidar e resolver a situação com amor, de uma forma mais calma, que às vezes é um bocadinho difícil. É muito difícil e quando se passa por estas situações é realmente é um desafio, é um grande desafio. Mas lá está, se compreendermos um bocadinho melhor o porquê deste mecanismo, porque isto faz parte do desenvolvimento natural da criança, isto é extremamente saudável quando acontece. O emocional e tudo. E porque a criança vai crescendo muito com este tipo de situações, vão ganhando estratégias para gerir a sua própria frustração. Para perceberem que não é fazer a birra que vai conseguir ganhar aquilo que quer. Sim.
desafio este também foi para ti estar aqui. Eu agradeço por teres tido esta conversa comigo. Obrigada. Quanto a vocês, espero-vos o próximo episódio. Muito obrigada a todos. Obrigada.